Olá a todos, me chamo Diane, sou professora, bióloga e doutoranda em ecologia e eu irei apresentar para vocês a minha aula com o tema Sistema Urinário. Bom, os objetivos da minha aula é identificar as estruturas que participam do sistema urinário e suas principais funções, compreendendo então todo o processo de filtração do sangue que vai desde a formação até a eliminação da urina. Então, para isso, vocês já ouviram falar de excretas? Essa palavra excreta precisa ser muito bem entendida, porque faz parte de todas as substâncias que o nosso organismo não vai mais necessitar e que vai ser então excretado. E para a gente entender o sistema urinário, precisamos entender que ele faz parte do sistema excretor do nosso organismo. Então, nossas células, elas produzem muitos resíduos que devem ser então eliminados do nosso organismo, e esses resíduos são chamados então de excretas. As excretas, que então são esses resíduos, atividades metabólicas, eles são então formados a partir de reações químicas que vão ocorrer no interior das células, que podem ser então eliminados tanto pelo sistema respiratório, pelo ar respirado, pelos nossos pulmões, como também pela pele, a partir do suor, que vai ser eliminado pela pele, e também pelo sistema urinário, que vai ser a urina, que vai ser eliminada pelo nosso sistema urinário, que faz parte também do sistema excretor. Então, o sistema urinário iremos estudar agora em diante. Então, a função básica do sistema urinário humano é, então, filtrar e eliminar todas as substâncias indesejáveis pelo nosso organismo. O sistema urinário, ele compõe alguns órgãos, como os rins. Nós temos, então, dois rins, o direito e o esquerdo. Temos dois uréter, temos aqui ureteres, o direito e o esquerdo, que é esse canal que liga o rim até a bexiga. Temos também uma bexiga que funciona como uma bolsa, né, que vai armazenar essa urina, e a uretra, que é a parte final, onde a urina vai ser eliminada, tanto aqui no sistema masculino, como também no sistema feminino. Então, os principais órgãos, como vocês podem ver na imagem, são os rins direito e esquerdo. Temos aqui a estrutura interna dos rins, que são formadas conjunto de néfrons, né, diferentes aqui que vai filtrar essas substâncias tóxicas ou não até a urina. Temos os rins, né, os rins direito e esquerdo, temos dois ureteres, como vocês podem ver aqui, e também a aorta e a veia cava vão então interagir com o nosso sistema urinário, formando toda essa complexidade de funcionamento aqui até chegar na nossa urina. Então, vocês podem ver aqui, são componentes básicos do sistema urinário, os rins, os uréteres, a bexiga e também a veia cava e a aorta. Bom, os rins, nós podemos dizer que os rins são purificadores do nosso sangue. Então, nós possuímos os dois rins, né, que possuem uma cor um pouco vermelho escuro, formato de feijão, como vocês podem ver aqui na imagem. Ele mede aproximadamente 10 centímetros de comprimento, então ele é bem pequenininho mesmo. E ele é localizado na cavidade abdominal, ao lado da coluna vertebral, e vão possuir duas margens, tanto a externa como a interna. A margem interna é um pouco mais côncava e a margem externa é um pouco mais convexa. O rim direito, como vocês podem ver, ele é quase sempre menor. Isso porque ele está situado um pouco abaixo do rim esquerdo. Vocês podem ver aqui que um dos rins, ele é um pouco menor e ele é situado um pouco mais abaixo do outro rim. Então, eles não têm a mesma altura no nosso corpo. Bom, então por que nós podemos então definir os rins como purificadores do sangue? Isso porque os rins, de fato, eles filtram o sangue e vão remover as toxinas ou então substâncias que vão estar em excesso do nosso organismo, como por exemplo os aminoácidos, que vai ser esse conjunto de moléculas que formam aqui as proteínas. Essas proteínas, esse aminoácido, esse conjunto, ele pode ser usado como forma de obtenção de energia, então eles são ricos em energia, ou então transformados em outras substâncias. A partir disso, nesse caso, nesse processo, é produzida no fígado, então, uma substância tóxica, que é a ureia, que é então excretada pela urina. Então, temos que entender que todos os processos metabólicos que ocorrem no nosso organismo, a partir também da ingestão de alimento, vai gerar então substâncias tóxicas, substâncias que não vão ser mais importantes para o nosso organismo, nosso metabolismo, então precisam ser excretados, então podem ser excretados também pela urina. Bom, o sangue, né, que vai chegar aos rins, como vocês podem ver aqui, ele vai chegar pela artéria renal, aqui esse tubinho aqui de cor mais avermelhada, e depois ele vai ser filtrado aqui no rim e sai, né, esse sangue que vai ser filtrado, ele vai sair aqui pela veia renal. Então, o rim ele é muito importante para fazer essa troca, essa filtração
do sangue. Então, a urina, em cada rim, como vocês podem ver aqui, ela é lançada em cavidades, que nós chamamos de cálices renais, que vão estar aí dentro aqui dessa estrutura interna do rim. Temos os cálices renais, tanto que são maiores ou menores, que vão se fundir, todos esses cálices renais vão se fundir em uma cavidade maior, que vai ser chamada de pelve renal. Então, essa parte aqui, que é a pelve renal, vai ser a junção de toda esses cálices renais, que é o cálice menor, né, e até chegar, e o cálice menor, e conjunto disso vai formar a nossa pelve renal, que da pelve, então, a urina, ela vai ser, então, ela vai seguir até os uréteres, né? Que vocês podem ver que são esses canaizinhos aqui, que vão fazer com que a urina, né? A urina, ela vai ser formada aqui e vai ser passada até chegar na bexiga. Bom, então temos as vias urinárias. Então, o que são essas vias urinárias? Compreende, então, as vias urinárias, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Então, esses três componentes vão fazer parte das vias urinárias do nosso sistema urinário. Bom, os ureteres, como a gente viu antes, eles são dois tubos, né? Funcionam como dois tubos musculares, comprimidos e finos, com função de coletar a urina, que é formada pelos rins. Então, ele vai coletar essa urina aqui e vai transportá-los, essa urina, até a bexiga urinária, né? Como vocês podem ver aqui, uma imagem real dos ureteres, né, que é essa mangueirinha que está fazendo a passagem da urina dos rins até a bexiga e também da uretra. A bexiga urinária, ela é uma bolsa muscular onde vai desembocar, onde vai receber, né, esses ureteres e vai localizar assim na cavidade pélvica. A principal função da bexiga urinária é armazenar a urina, que a bexiga urinária, por exemplo, ela vai armazenar em média de 200 a 300 mililitros de urina, mas pode conter, se necessário, até 800 mililitros. Então, ela vai funcionar como esse armazenamento de urina e ela tem uma capacidade, claro, de armazenamento até a urina ser eliminada. Uma curiosidade muito importante, você sabia, por exemplo, que uma pessoa adulta ela pode chegar a eliminar cerca de 1,5 litros de urina por dia? Então, por isso que muitas vezes quem bebe muita água está sempre indo ao banheiro, sempre eliminando a urina, porque de fato a nossa bexiga ela tem uma capacidade de armazenamento muito grande de água. A uretra, né? Então, ele é um tubo muscular que vai conduzir a urina da bexiga urinária até o meio externo. Então, temos aqui a bexiga do homem e da mulher. Então, essa uretra vai ser esse canal que vai eliminar a urina que está dentro da bexiga até chegar na parte externa do nosso corpo. A uretra feminina, então, ela só conduz urina, já a masculina, ela vai conduzir tanto a urina como também o esperma. Por isso que o comprimento delas são diferentes. Na mulher, ela é cerca de 6 centímetros e no homem, cerca de 15 centímetros. Para a formação da urina, ela vai formar, então, no interior dos néfros. O que são esses néfros? São esses tubos curvos e microscópicos, né, que ficam aqui no interior dos rins. Então, temos aqui os rins, tendo a visão mais interna do rim, temos esses néfrons, que são essas camadas, são esses tubos bem finos, curvos, né, microscópicos aqui, que vão internamente funcionar como que vai filtrar, então, essa urina. Internamente, cada rim, ela vai conter cerca de 1 milhão de néfrons, então é uma quantidade muito grande de néfrons. E cada néfron, ela vai apresentar duas partes principais. Temos aqui, então, a cápsula glomerular, que é essa bolinha que nós vamos ver na próxima imagem, ela mais ampliada, e temos também os túbulos renais, que são todos esses túbulos aqui, que vão fazendo esse percurso, né, e temos esses dois componentes principais aqui, que vão fazer parte do néfron. Então, o néfron, toda essa estrutura ramificada aqui, de túbulos, ele é um glomérulo, temos aqui principalmente o glomérulo, que é formado por uma rede de capilares sanguíneos. Vocês podem ver que ele sai aqui desse ramo arterial renal. Então, é essa rede de capilares sanguíneos em forma de novelo. Então, vão estar todo esse amaranhado aqui de capilares sanguíneos, provenientes, então, da artéria renal, que vai chegar aqui ao rim e vai formar esse glomérulo. A partir disso, esse glomérulo, ele vai se ramificar em túbulos, né, diferentes túbulos, né, que vão ser aqui
vão ter esse percurso dessa filtração do sangue, né, e tudo, até chegar na alça, nesse ducto coletor. Então, a unidade funcional do néfron é uma estrutura funcional do rim que vai, então, filtrar todo o sangue aqui para formar a urina, e também vai formar a urina. Então, como é que funciona, como é que forma a urina? Então, principalmente, nós temos que ter a filtração do sangue, onde o que vai ser importante vai ser armazenado no corpo e o que não vai ser importante vai ser excretado. A partir da filtração do sangue, então vai ir passagem dessas substâncias pequenas, de pequenas dimensões para essa cápsula de Bowman, que nós vimos atrás, que é o glomérulo. Então, vai ser filtrado, então nós chamamos de filtrado glomerular. Esse filtrado vai ser passado, né, do filtrado ao longo do néfron, e vai ocorrer a reabsorção. Então, a partir do momento que a gente vai filtrar, né, vai fazer essa filtragem, o corpo ele vai absorver o que é importante, as substâncias importantes para os capilares, como vocês podem ver aqui as setinhas, quando ele está passando aqui ao longo do nefrônio, então vai ser reabsorvida algumas substâncias importantes para os capilares do nosso organismo, que é o tubo confrontado distal, e então vai ocorrer a secreção direta de substâncias tóxicas para o tubo, contornando então o distal. Então temos aqui diferentes tubo que vai estar contornando então aqui o distal, e por isso vai ocorrer então essa reabsorção até então formar a partir do tubo coletor até formar a urina. Então, essa formação do filtrado vai ser a partir do glomérulo, que vai filtrar o que é importante ou não. Então, o organismo vai reabsorver o que é importante a partir dos capilares e depois vai passar, então, a urina por esse túbulo aqui, que vai ter água, ureia, glicose, aminoácidos, sais minerais, que vão sair, então, do glomérulo e passar, então, para a cápsula glomerular até chegar, então, na nossa bexiga. Então, o que é filtrado, ele vai conter substâncias úteis ao nosso organismo, como água, glicose, vitaminas, aminoácidos, sais minerais, e também substâncias tóxicas, como a ureia e o ácido úrico, que vai ser eliminado pela urina. Então, da cápsula glomerular, o filtrado, então, vai passar para os túbulos renais. Então, vocês podem ver que a partir desse glomérulo ali, dessa cápsula de Bowman também, outro nome que o pessoal sempre fala, o sangue, então, ele vai ser filtrado e vai passar por esses túbulos aqui até formar, então, a nossa urina. O filtrado glomerular, ele coletado pela cápsula glomerular, que é essa cápsula renal, essa bolinha aqui, vai percorrer o túbulo néfrico, onde grande parte da água e substâncias úteis ao organismo vão ser reabsorvidas aqui. Então, a partir do momento que esse filtrado vai passar aqui pela essa cápsula renal e vai percorrer esse túbulo néfrico, então a água, então ela vai ser parte dessa água e as substâncias úteis, elas vão ser reabsorvidas pelo nosso organismo e lançadas de volta ao sangue, que vai circular nas nossas redes capilares, né, que são vasos bem pequenos que vão mover os néfrons. Então, aqui temos aqui a filtragem do sangue, vão passar aqui por esses túbulos, e esses túbulos, eles são envolvidos, né, por essa parte vermelhinha aqui, que vão ser esses túbulos, né, que vão ser esses capilares, então, que vai absorver o que é necessário até chegar, então, aqui nessa região onde a urina vai ser eliminada. Muito importante que em condições normais, praticamente toda a glicose, todos os aminoácidos, todas as vitaminas e grande parte da água e dos sais minerais presentes no nosso filtrado glomerular são então reabsorvidos e vão retornar ao sangue. No caso de algumas substâncias, se está então em concentração muito elevada, então ele não vai ser totalmente reabsorvida e a parte do excesso então vai ser excretada pela urina. Então o que acontece, por exemplo, em pessoas que vão ser portadoras de diabetes mellitus, né, que é em que parte da glicose, que às vezes a glicose está muito alta e por isso o organismo ele não vai ser capaz de reabsorver, então vai ser eliminado pela urina com alta concentração então dessas substâncias. Então a ureia, por exemplo, não vai ser reabsorvida, porque a ureia é uma substância tóxica. Então ela vai ser sempre eliminada pela urina, que é um ácido úrico, o excesso de sais minerais e também um pouco de água permanece nos túbulos renais, formando então a urina. Então a principal excreta humana vai ser a ureia, que forma-se principalmente no fígado, sendo então filtrada pelos rins, eliminada pela urina ou pelo suor.
Temos aqui novamente todo esse processo, né, que nós entendemos anteriormente. Temos aqui essa parte onde vai ocorrer a filtração, nós chamamos de filtração glomerular, né? Então, temos aqui a filtração que vai passar essa substância por esse túbulo, né? E a partir disso vai ocorrer reabsorção de substâncias úteis aqui pelos capilares e até o sangue vai passar, né, por essa substância, vai ter presença de água também, né, até então ser eliminada então por essa alça aqui, que é o ducto coletor que vai coletar essa substância, vai ter também reabsorção de água também, até chegar então a essa urina para o ureter. Resumindo, então, nosso sistema urinário, temos a presença de a bexiga, temos os rins direito e esquerdo, os ureteres, né, e temos aqui a uretra. Então, a urina, então, ela é formada pelos rins, aqui, que são esses dois órgãos. A urina, ela vai sair pelos rins, dos rins, né, passando para os ureteres, que são esses canais pequenininhos aqui. E depois a urina vai ser armazenada de forma temporária na bexiga urinária. E por último, então, a urina ela vai ser expelida para o meio externo através, então, da uretra. Então, de forma bem resumida, é assim que ocorre o nosso sistema urinário. Uma curiosidade importante, vocês sabiam que a urina ela é formada por aproximadamente 95% de água? Então, ela é muito rica em água. Então, quando bebemos muito líquido, os rins eles vão reabsorver uma porção menor de água em relação aos sais minerais e passamos então a urinar mais. Se acontecer o contrário, ou seja, se nós bebemos pouco líquido, então vai acontecer o contrário, nosso organismo ele não vai ser capaz de absorver tanto os sais minerais e vai passar a eliminar pouca quantidade de urina, de água, né? Pessoal, então agora nós iremos fazer uma atividade prática com o tema sistema urinário. Para isso, vocês precisarão me responder até o final desta aula como vocês imaginam como é esse processo de filtração do nosso sangue, por que o filtramos, quais partes do nosso corpo participam desse processo, qual é a relação que a filtragem do nosso sangue tem com a produção da nossa urina. Então, a partir desses questionamentos, vocês irão fazer a atividade prática que eu vou explicar agora. Então, vocês vão dividir em 5 grupos. Cada grupo vai receber alguns materiais para construir um protótipo de como que acontece o processo de filtração do sangue, mas cuidado, para isso vocês devem seguir as orientações entregues por mim. Mãos na massa, pessoal. Esse protótipo, então, cada um vai receber alguns materiais, como esponja de aço, esponja de lavar louça, pedaços de tecido, um filtro de café, guardanapo, folha de papel, peneira, copo de plástico, massinha de modelar, um papelão grande e também canudos. A partir desses materiais, vocês vão construir, né, um protótipo de como que acontece o processo de filtração do sangue. Então, a partir disso, vocês vão perceber quais são as estruturas presentes no sistema urinário. E também vão entender qual que é a função de cada estrutura tem a partir desse protótipo, também qual a sua importância para o processo e vão perceber onde elas se localizam. Vocês vão vão construir esse protótipo com todos esses materiais, considerando cada órgão, né, que compõe o nosso sistema urinário. Quando os grupos terminarem de construir os seus protótipos, cada um vai precisar compartilhar a sua criação com os demais. E a partir disso nós iremos fazer a sistematização relacionando, né, ao protótipo com a parte teórica do que cada instrumento, cada material ali representa em termos de funcionalidade do nosso sistema urinário. E a partir disso nós iremos sistematizar cada um desses órgãos, como a veia cava, a artéria aorta, o rim direito, o rim esquerdo, a artéria renal, a veia renal, os ureteres, a bexiga e a uretra. Então, vocês precisam ter em mente que as principais funções é filtrar o sangue, reabsorver substâncias boas para o corpo e também excretar substâncias nocivas ao corpo. Então, a partir desses conceitos, vocês precisarão construir o protótipo de vocês. Bom, essas aqui são as minhas referências que eu utilizei para essa aula. Muito obrigada pela atenção e este é o meu e-mail.